De forma que o que nós vamos fazer a partir de agora é, na verdade, adentrar quem? Exatamente esse grupo, né? Que é o grupo, é o filo, né? O último filo que nós vamos, né, ter, que a gente vai identificar dentro da escala cladística, né, ou filogenética dos grupos animais, que é o filo dos animais que nós chamaríamos de chordata ou de chordados, né? Então, na verdade, o estudo dos vertebrados nada mais é que entender como é que os grupos que a gente vai chamar de vertebrados estão incluídos dentro dos chordados, né? E a gente já tem que desmistificar uma coisa desde o início, que as pessoas acham que estudar chordados já é legal. Por quê? Porque nós somos chordados, né? Então, é um grupo bem legal, porque a gente é chordado, é o nosso grupo que ele é melhor, ele é mais legal, e etc. Se a gente raciocinar com raciocínio evolutivo agora, a gente entende que, primeiro, esse grupo não existe porque nós existimos nele, né? Segundo, o fato de nós existirmos nele não significa que nós somos especiais, quer dizer que o nosso grupo é parte da história desse grupo. O que significa, na prática, que nós compartilhamos praticamente quase tudo com grupos que já existiram, né? A nossa biologia ela não é independente da biologia do resto do grupo, né? Nós somos, como todos os outros animais triblásticos, celomádeos e deuterostômicos, que temos um padrão de desenvolvimento embriológico, um conjunto de órgãos e de sistemas pré-determinados geneticamente para poder se desenvolver, e somos nada mais, nada menos que uma espécie em meio a essas outras espécies aí, obviamente com propriedades diferentes, assim como um morcego tem propriedades diferentes, assim como uma baleia tem propriedades diferentes do que a nossa espécie, né? Algo que a gente pode discutir depois, lá quando estivermos falando dos mamíferos e dos primatas. Mas assim, então a primeira coisa que a gente tem que desmistificar é que esse grupo é importante porque porque nós estamos nele, né? Na verdade, não é. Imagine, um grupo que tem 550 milhões de anos, ele é um grupo que ele está sendo, ele é representado por grupos de animais muito especiais, né? Nós vamos ver, por exemplo, que se a gente tentasse pensar na história evolutiva deles, esse grupo não é importante só porque nós estamos nele, né? Ele é importante porque ele tem relação com grupos de animais tão incríveis que a gente pode dizer que as mais incríveis características animais evoluíram dentro dessa linhagem dos vertebrados? Não, a gente não poderia dizer que as mais, né? Porque é muito interessante, cada espécie tem uma história evolutiva própria e propriedades únicas e que são muito interessantes dentro da sua história evolutiva. Mas a gente poderia dizer que algumas das adaptações mais incríveis que a gente vai estudar ocorreram dentro dessa linhagem, né? Tais como a presença dos maiores animais já vistos na história evolutiva desse grupo, né? Dos metazoários, né? Então, imagine, né? Se nós nos achamos relevantes, pense que você é um animal mamífero de médio a grande porte, em geral caracterizado acima dos 50 quilos, e que, se a gente parar para pensar, a gente extrai uma média de 2.000 a 2.400 calorias por dia, né? É, isso é muito. É o esperado para um animal de porte médio. Agora, o efeito coletivo disso é incrível, né? Se a gente parar para pensar, a nuvem de gafanhotos ela consegue atacar uma plantação e destruir essa plantação em 30 minutos. Agora, o efeito produzido individual por um gafanhoto, ele é razoavelmente pequeno, né? Se a gente parar para pensar. Agora, o efeito coletivo é devastador. Então, o efeito nosso como animal que afeta o ambiente individualmente, alguém poderia dizer, não, mas 2.000 calorias é pouco, né? Isso não é tanto. Mas é que nós temos um outro viés, né? No caso da nossa espécie, nós somos 7 bilhões e meio de indivíduos, né? De espécimes, o que gera um impacto brutal, né? Mas se a gente parasse para pensar, do ponto de vista de impacto individual, tá dentro do esperado para animais de médio porte. Agora, o que a gente pode imaginar
de animais, tais como esse aí, um carnívoro grande que chegava a pesar 5 toneladas, né? Todo mundo que já teve uma noção de ecologia lembra que quando você estuda nas cadeias alimentares que a quantidade de energia diminui ao longo dos níveis tróficos, né? Então, né, os produtores têm uma certa quantidade de energia disponível, que é acessada pelos consumidores primários e que recebem uma quantidade menor de energia, e os consumidores secundários recebem uma quantidade menor, e os terciários, assim sucessivamente. Lembre-se da pirâmide de energia, né? Existe uma diminuição da energia, do fluxo da energia ao longo das cadeias tróficas. Por isso que é muito difícil imaginar, por exemplo, o mundo lotado de leões, né? Lembra? Você consegue deduzir isso. Como é que, o mundo, então, o mundo tem poucos leões, não é por acaso. Não é porque o homem destruiu os leões da Terra. Não, na verdade, não, né? A gente vai, mesmo que a nossa espécie não existisse, é muito pouco provável que o mundo fosse lotado de leões, porque são carnívoros grandes e que têm uma menor disponibilidade de energia nas suas cadeias tróficas, né? Agora, imagine um leão de 5 toneladas. Um leão que media aproximadamente 10 metros de comprimento da ponta da cabeça à ponta da cauda, né? Consegue imaginar uma coisa maluca dessa? Que tipo de estrutura trófica suportaria algo tão incrível assim, né? E esses animais existiram, né? Foram grupos incríveis, né? Que existiram e que são cordados, né? Então, depois nós vamos nos adentrar melhor nisso aqui, né? Mas a gente vai ver que os dinossauros, eles representaram talvez um dos grupos mais incríveis de animais que já existiram na natureza, né? Só um segundo aqui, deixa eu tentar retornar aqui. Me parece que só um segundo, eu vou tentar voltar a tela aqui para nós. Então, olha, retomando aqui do que eu estava falando, parece que deu uma bugadinha na tela anterior aqui, né? Então, deixa eu ver se eu retorno aqui. Ó. Eu não sei se tinha ficado claro lá. Eu acho que, enquanto eu estava falando, tinha sumido, desaparecido a tela, né? Então, o que a gente vai ver é que animais tais como esses aqui, né? Então, fica valendo o áudio, caso eu tenha falado lá e a tela tenha ficado parada, a gente vai ver que esses animais eles acabaram representando uma linhagem incrível, né? Que na paleontologia lá vocês vão discutir um pouco mais sobre isso, né? Nós mesmos vamos falar um pouco disso aí, a relação deles com os outros grupos de vertebrados, mas o que a gente vai ver é que foram incríveis, herbívoros enormes, né? Gigantes, né? Que chegavam a pesar 3, 4 toneladas, né? Tais como os triceratops, né, que passam muito nos filmes, os estegossauros e outros grupos, né? Então a gente vai ver grupos de espécies incríveis, gigantescas, né, que atingiam tamanhos enormes, né, 10 metros de comprimento e assim por diante, chegando a grupos incríveis, tais como esses grandes grupos de dinossauros, né, que chegavam a atingir os grandes saurópodos, 30 metros, 28 metros de comprimento da ponta do focinho à ponta da cauda, né? Eu já te adianto que uma das coisas mais incríveis que você vai fazer na sua vida é você poder ver um bicho, um espécime desse de perto, né? Então, esses fósseis estão muito bem conservados em vários museus do mundo, né? E próximo de nós aqui a gente poderia ver exemplares muito, muito interessantes desses grandes animais na Argentina, né? E principalmente nos Estados Unidos e não, aí agora já não próximo de nós, mas nos Estados Unidos e na Europa, uma grande quantidade desses registros, né? E ao se deparar com um animal de 28 metros, é algo impressionante, né? A gente se sente pequeno ao perceber que esses animais existiram na natureza. Então, são animais incríveis que representaram, né, uma das histórias evolutivas mais interessantes, né? Os braquiossauros, os brontossauros, né? Foram grupos de herbívoros que chegaram a atingir 28, 30 metros de comprimento da ponta da cauda à ponta do focinho, né? Então são animais que eles marcaram a história evolutiva animal, né? Há indícios de uma espécie
que essa espécie foi denominada de várias formas, né, durante um bom tempo, que, em função de a quantidade de fósseis ser pequena, né, encontrou-se parte de costela, foram encontradas partes do fêmur, e caso a biometria desses animais, que faz parte desse grupo aqui, se fosse corrigida para os padrões que a gente encontra nos bichos que os esqueletos são completos, é provável que essa espécie tenha sido a maior espécie existente na Terra, né? Uma espécie de animais que atingia mais de 40 metros de comprimento da ponta do focinho à ponta da cauda, né? Durante um tempo sugeriram que os nomes fossem variaram, né? Mas uma dessas maiores espécies acabou sendo batizada de Argentinossauros, porque foi encontrada na Argentina, né? Então, são animais impressionantes, né? Não dá para a gente dizer que não, os cordados eles são animais incríveis, porque nós somos parte desse grupo. Muito antes da gente existir, esses grandes carnívoros, por exemplo, já perambulavam pela Terra. Então, já seria relevante estudar os cordados, né? E os oceanos primitivos também já estavam recheados de espécies incríveis, né? Com adaptações estranhas, incríveis e diferentes, muito antes da nossa espécie existir, né? Então, se a gente abaixar um pouquinho o nosso narizinho, né, e a gente esquecer um pouco essa visão antropocêntrica de acreditar que a gente é especial e que tudo na natureza existe porque a gente existe, a gente vai observar que o estudo dos cordados é fascinante pelo simples fato de que esses animais eles fazem parte de um dos grupos mais incríveis de animais que a gente vai estudar, né? Então, entender a biologia geral dos cordados é entender, primeiro, que esses animais descendem, deixa eu ver se eu consigo abrir tudo aqui, tá? Se der uma bugadinha, depois eu volto. Ó, eu acho que ele não vai permitir colocar a tela inteira. Aí, agora eu acho que eu voltei aqui, tá? Então a gente vai ver que se a gente pegasse um cladograma geral, né, como nós já vimos isso antes, mas agora focando especificamente nos cordados, o que nós temos aqui é que o que nós temos que saber? Então, primeiro, quando a gente está estudando esse filo, nós estamos estudando a continuidade de uma linhagem deuterostômica, e essa linhagem acabou se expressando no mundo natural através de 3 sublinhagens, né? Que, na verdade, são os 3 grandes ramos de cordados. A gente vai ver daqui a pouco que, mas e na biologia lineana, né, professor? A gente tem que saber o reficofage, a gente tem que saber as categorias taxonômicas e como é que esses organismos estão classificados dentro dessa lógica lineana. Tem. No mundo atual, ele está trabalhando com essas 2 coisas, né? Então, não tem como a gente fugir disso, né? Nós vamos ter que entender também isso aqui, ó, como é que esses grupos estão classificados a priori, de forma básica, né? Claro que você vai poder encontrar uma classificação um pouquinho diferente aqui e ali, dependendo do grau de aprofundamento que você vai fazer, né? Então, se você for utilizar chaves de classificação mais aprofundadas, termos diferentes vão aparecer, mas se a gente pegasse assim, de maneira geral, de forma básica, do ponto de vista lineano, a gente teria uma classificação específica onde estão colocados os grupos de animais cordados, né? Agora, nós temos que ter uma noção de que essa classificação ela segue uma lógica, né, evolutiva, né, que é o fato dos cordados terem dado origem a 3 ramos. Um desses ramos nós chamaremos de Urocordata, é um ramo muito antigo e primitivo, né? Na verdade, quando a gente associa a relação evolutiva entre os cordados e os equinodermos, não é com o vertebrado, né? Por isso que existe uma diferença tão gritante entre se olhar, por exemplo, para um peixe e uma estrela do mar. Mas na verdade, para esses grupos aqui, ramos de cordados que são mais antigos, né? Esse é um dos grupos primitivos de cordados que ainda está vivo no mundo e que são representados por animais que não são vertebrados, né? Eles são invertebrados, como todos os outros. Por isso que essa história de dividir a zoologia em zoologia de vertebrados e invertebrados, ela é um pouco furada do ponto de vista da biologia moderna, né? E ao longo do tempo, talvez a gente vá mudando isso nas universidades. Mas, assim, se a gente observar, né, o grupo dentro do qual estão os vertebrados,
ele é constituído de ramos de invertebrados também, né? Então, na verdade, não existe muito isso, né? Os vertebrados pertencem a uma linhagem na qual invertebrados são parentes muito próximos deles. Então, não existe uma biologia dividida no mundo, os animais vertebrados e invertebrados, né? Mas, para efeito de compreensão geral, como a gente vem usando isso há muito tempo, ainda a gente mantém essa coisa, né? As disciplinas nas universidades são meio divididas assim, né? Apesar de que é provável que com o tempo isso vai mudar um pouco, né? A gente espera que isso vai acabar mudando. O que importa é que, né, independentemente disso, o filo dos cordados será representado, a linhagem dos animais cordados, por 3 ramos. Um ramo que vem desde a base, ou seja, é um ramo mais antigo, né, extremamente primitivo, de animais que nós chamamos de urocordados. Esses animais serão representados por grupos de animais que genericamente nós chamaremos de assídeos, principalmente porque são representados em grande parte pelas assídeos dentro do grupo, né? Uma outra linhagem, um pouco mais derivada, entretanto menos moderna, se comparada com o grupo específico dos vertebrados, que nós chamaremos de cefalocordata ou cefalocordados. Os cefalocordados são os vertebrados, são os cordados, que também são invertebrados, né? São parentes dos vertebrados, mas eles não são vertebrados, né? O grupo cefalocordata será representado por alguns grupos de animais que, em geral, nós chamaremos de serão representados basicamente pelos anfioxos, que muito aluno vai falar, é um anfioxo que lá na embriologia a gente usa, corta o anfioxo, analisa como é que é a estrutura do anfioxo. Sim, é um plano corporal, uma estrutura básica que está na base da própria estrutura dos cordados, né? E a linhagem mais derivada, que seria a linhagem vertebrata. Então, ser vertebrado significa pertencer aos cordados, mas especificamente dentro de uma linhagem, a linhagem dos vertebrados. Por isso que a afirmação todo vertebrado é um cordado, mas nem todo cordado é vertebrado, né? Ela é uma afirmação que demonstra uma lógica cladística, né? Então, todo cordado é um vertebrado, mas nem todo vertebrado é cordado. Dizer que um animal é vertebrado quer dizer que ele é cordado? Sim, ele é um animal cordado, que pertence ao grupo dos cordados. Mas nem todo cordado será um animal vertebrado, né? Por quê? Porque existem 2 linhagens de animais cordados que não serão chamadas ou denominadas como vertebrados. E é interessante observar que a gente vai entender que justamente pelo fato de que esses 2 grupos de cordados são mais primitivos, houve uma tendência de criar uma certa denominação para eles, né? Essa denominação, ela foi criada como uma forma de separar quem é vertebrado de quem não é dentro dos cordados. Por causa disso, esses animais foram apelidados de protocordados. Protocordados, né? O que seriam protocordados? Seriam cordados primitivos, né? Mas lembre-se que protocordados não é necessariamente uma classificação biológica restrita, né? É mais um apelido geral para demonstrar que existem grupos de cordados que não são vertebrados, né? Por consequência, em comparação, a denominação eucordata, o que seria eu? Eu é completo, né? Seria mais derivado, né? Seria dada aos vertebrados. Então, dentro dos cordados, nós temos as linhagens primitivas de cordados, que a gente vai apelidar de protocordados, e as linhagens e a linhagem mais derivada, que nós chamaríamos de vertebrados, né? Tudo bem? Quando a gente vê lá numa classificação lineana, a gente pode voltar um pouco nisso aqui, certo? Então, nós temos que entender que os vertebrados estão dentro dos cordados e são parentes mais próximos de 2 linhagens que estão vivas hoje.
são animais que são cordados, mas que não são vertebrados, certo? Então, seria isso aí, ó, mais ou menos isso aqui, ó, tá? Que é, se a gente fosse dar uma destacadinha aqui para ficar mais compreensível, né? Então, olha aqui, né? Então, os grupos mais antigos a gente chamaria de protocordados e de cefalocordados, os grupos mais recentes aqui, né? Certo, pessoas? Então, deixa eu apagar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Joia. A gente pode voltar aqui agora, né? Então, a gente vai ver, o que a gente vai ter que entender é que os grupos de cordados, na verdade, representam linhagens que hoje significam para nós os grupos básicos que nós vamos estudar. Então, ao entender os grupos de cordados, na verdade, o que nós vamos entender é como é que esses grupos estão organizados, né? Então, a primeira coisa de tudo, né? A gente tem que entender que existem algumas características que favorecem esses animais serem chamados de cordados, né? E o que favorece a gente chamar um animal de cordado, né? Encontrei um grupo e ele é representado por um grupo animal qualquer. Aí eu pego esse bicho e vou dar uma analisada. O que me revela que esses animais são cordados, né? Que tipo de apomorfia ou que característica eu posso analisar e observar que torna para mim claro que esses animais são cordados, certo? Existem, obviamente, uma série de características genéticas, características embriológicas mais aprofundadas e tudo, mas para uma revisãozinha básica dessa aqui, para a gente adentrar esse universo desse grupo, nós temos que entender que existem algumas dessas apomorfias que são muito relevantes, muito visíveis, muito conspícuas. O que quer dizer a palavra conspícua? É evidente, né? Uma delas é o fato de que todos esses animais desenvolvem na sua estrutura embrionária uma estrutura que nós chamamos de notocorda, né? A estrutura da notocorda, ela é representada por uma estrutura fibrosa que, de certa forma, dá sustentação para a estrutura do corpo. Aí você vai dizer, tá, mas que dá sustentação para o corpo de um animal vertebrado não é a coluna vertebral? Sim, mas no vertebrado, a coluna vertebral assume esse papel, né? Depois que essa outra estrutura ela desaparece ao longo do desenvolvimento, que ela é absorvida. Mas todos eles vão apresentar como estrutura básica que vai sustentar a estrutura desses animais a estrutura da notocorda, certo? Então, a priori, nós temos que guardar isso, né? Todo animal cordado vai apresentar uma notocorda no seu desenvolvimento, né? Como uma estrutura de sustentação, certo? Então, se a gente pegasse lá a nossa bibliografia, então vocês vão ter acesso a esse material aqui tranquilo, né? Essa é a segunda edição do Vida dos Vertebrados. Se a gente acessasse essa figurinha aqui, ó, né? Olha que interessante. A gente vai ver que todo cordado ele vai apresentar em algum momento do seu desenvolvimento essa estrutura aqui, ó, que é uma estrutura fibrosa, né? Ela é uma estrutura que ela parece, né? Ela aparece no início do desenvolvimento do bichinho, né? E é uma estrutura que ela dá sustentação à estrutura do corpo, né? É um bastão fibroso, assim, como se fosse imagine um bastão de cola quente, né? Aquele bastão daquela pistolinha de cola quente, e que é ao mesmo tempo que é ao mesmo tempo um pouco rígido a ponto de sustentar, mas é flexível também, né? Então é isso que a gente vai ver na estrutura de um inicial, né? O corpo da estrutura de um animal cordado vai apresentar essa estrutura aí. Os outros animais antigos, os outros grupos de invertebrados lá, eles não têm isso? Não, nenhum outro grupo que a gente vai estudar, a gente vai encontrar essa estrutura interna dando sustentação à estrutura do corpo, né?
Estrutura de sustentação externa, até que a gente tem bastante, né? As conchas, etc. Mas essa estrutura de sustentação interna, né? Exoesqueletos, que você viu nos artrópodes e outros grupos, a gente tem representação no mundo natural, mas desse tipo, né? Esse tipo de estrutura com essa origem embriológica que a gente vai ver nesse grupo, não. Então, todo grupo de animal cordado, em algum momento, vai apresentar essa estrutura, né? Isso é uma característica que caracteriza os grupos de cordados, né, de maneira geral. Uma outra apomorfia importante que esse grupo vai apresentar é a presença de uma inversão na estrutura do sistema nervoso, né? Todo mundo que já estudou zoologia de animais invertebrados, ou que tem uma noção de como é que os grupos de invertebrados eram, vai se lembrar que nos invertebrados, os primeiros grupos, as primeiras representações de sistema nervoso, elas estão associadas com um grupo animal que tem representantes, uma linhagem que tem representantes vivos hoje, que são os grupos de vermes achatados, plateuminos. Antes desses grupos, era muito possível observar no mundo natural distribuição de neurônios, né, como redes neuroniais meio que difusas no corpo dos animais, tais como que a gente observa nos grupos quinidários. Mas quando a simetria bilateral começou a produzir uma estrutura de sistema nervoso, esse sistema nervoso organizado num eixo, centralizado, com encefalização. O que seria encefalização? A produção de gânglios concentrados numa região, né, que a gente passou a chamar de cabeça por causa disso, né? E essa estrutura a gente passou a chamar de cérebro, né? Então, os primeiros cérebros que foram estruturados na estrutura dos animais, vocês vão lembrar que isso ocorre nos primeiros grupos de invertebrados que nós chamamos de vermes achatados, né? Que são os plateuminos, né? Representados hoje pelos plateuminos. Esse tipo de estrutura é ganglionar, representada por uma estrutura ganglionar ventral. Significa que o gânglio, né, está passando por uma região ventral no corpo do animal, né? Os ramos nervosos tendem a ser ventrais. E a grande maioria dos animais que a gente vai ver, dos metazoários, que têm sistema nervoso, vão apresentar um tipo de sistema nervoso semelhante a isso. Depois vocês voltam a revisar lá seus estudos sobre zoologia de invertebrados, né? Quem quiser ver uma aula minha, eu tenho um outro canal, além do canal Biologia Now, quem vê cara não vê DNA, eu tenho... Eu vou colocar essa aula dentro do canal Vê Cara Não Vê DNA. Assista essa minha aula lá depois, tá? É uma aula de revisão de vermes achatados, de plateuminos. E lá eu falo um pouco da evolução deles, né, da história, da relação evolutiva deles com os outros animais e mostro um pouco do sistema nervoso ventral que eles têm, ganglionar ventral. E é a base do sistema nervoso da grande maioria dos animais invertebrados, né? Tá, e daí? E daí que nos animais cordados, né, até mesmo nos que são invertebrados, a gente vai ver uma variação. Que variação é essa? Essa variação está na estrutura que a gente vai ver no sistema nervoso dos animais cordados, né? No animal cordado, eles também vão apresentar um sistema nervoso que é ventral, né? Que é um sistema nervoso ganglionar. Ganglionar em que sentido? Não, é um sistema ganglionar, só que ele é ventral. Só que ele é dorsal. Então, do mesmo jeito que os outros animais desenvolvem um tubo nervoso, né, formado por ramos nervosos que seguem o corpo inteiro, você, se parar para pensar, você tem um sistema ganglionar. Você é um animal vertebrado. Seu cachorro também, um leão também, uma cobra. Eles vão apresentar uma estrutura que é ganglionar no sentido que tem um cérebro, um gânglio grande que constitui a estrutura do cérebro. E ele continua através de quem? De um ramo nervoso. Só que esse ramo nervoso, ele é, em nós, por exemplo, no seu cachorrinho, ele é dorsal ou ele é ventral? Ele é dorsal, né? Todo animal vertebrado, se eu quiser acessar a medula nervosa dele, eu vou procurar onde? Na barriga dele ou nas costas? Na região dorsal.
E por que isso? Porque isso é uma inversão dos grupos de cordados. Em praticamente todos os outros grupos de invertebrados, com algumas diferenças na anatomia, etc., os ramos nervosos são ventrais. Mas nos cordados houve essa inversão na estrutura anatômica, né? Inclusive, alguns paleontólogos, né, alguns biólogos evolutivos, durante um bom tempo buscaram encontrar nos registros fósseis algum grupo de cordados que mostrasse, algum grupo de animal invertebrado, para relacionar com os cordados, com os vertebrados, que tivesse de cabeça para baixo, uma anatomia invertida, né? Que, onde pudesse ser demonstrado, por exemplo, durante algum tempo acreditou-se que os anelídeos eram animais que poderiam ser ancestrais dos artrópodes, né? Antes da gente saber dessa biologia que nós sabemos hoje e dessa relação com os equinodermos, uma série de hipóteses foram produzidas, né? Algumas delas mais malucas, outras menos, mas sem muito dado, né, científico para comprovar isso. Uma delas versava que os anelídeos poderiam ser nossos ancestrais, né? Mas para isso teria que encontrar um anelídeo que tivesse a boca invertida ou o cérebro no lugar errado, ou alguma anatomia que pudesse ser invertida. Acreditou-se que por causa da segmentação do corpo, da metamerização, que os artrópodes pudessem ser nossos ancestrais, os ancestrais dos vertebrados, dos cordados, né? E sem muito sucesso, porque era difícil relacionar anatomicamente isso, mas isso muito antigamente, né? Antes da biologia evolutiva, né? Antes do Darwin nascer mesmo, quer dizer, antes do Darwin escrever a obra dele e influenciar todo o raciocínio depois, alguns zoólogos tentaram encontrar conexão entre esses grupos e os cordados. Obviamente, depois da embriologia moderna, da genética e tal, hoje nós podemos ter uma certeza dessa relação com os equinodermos, né? Mas durante muito tempo isso não foi possível. Ao ler esse capítulo da genealogia dos vertebrados aí, né, dessa bibliografia do livro do Pugh, do Vida dos Vertebrados, e vocês terão que ler, vocês vão ver, vão ficar sabendo, assim, vão ler sobre algumas dessas teorias malucas aí, né, que tentar explicar de onde os vertebrados vinham, né? Então a gente vai ver que essa apomorfia, essa característica é de certa forma também uma característica muito relevante, que é o fato de todo vertebrado ter um tubo nervoso, que ele é o quê? Ele é dorsal. Então esse tubo nervoso dorsal, assim como a notocorda, também é uma característica extremamente importante e que demarca a biologia dos cordados, né? Por quê? Porque a gente só vai ver esse tubo nervoso dorsal nesse filo. A gente não vai ver esse tubo nervoso dorsal em nenhum outro filo. Ou seja, somente esses animais é que vão apresentar essa característica. Tudo bem, pessoas? Então, a presença de uma notocorda, né? A presença de um tubo nervoso dorsal e a presença de um conjunto de estruturas que nós vamos chamar de fendas branquiais. Que elas podem ser faringianas ou elas podem ser esofagianas, depende da posição que elas vão estar, mas a presença de um conjunto de estruturas associadas, obviamente, à respiração, que são chamadas de fendas branquiais. Aí você vai dizer, tá, mas a presença de fendas de brânquia, isso não é uma característica moderna, mais derivada, ela é antiga, né? Outros grupos apresentaram brânquias. Sim, na zoologia de invertebrados, você estudou grupos que não tinham brânquias, né? Ou, desculpa, que já apresentavam brânquias. Mas a presença de uma anatomia produzindo estrutura branquial que se abre, primeiro, que está associada com um sistema circulatório fechado. Nós vamos ver que esses animais vão apresentar uma tendência que é um sistema circulatório fechado. O que não é uma novidade, né? Haja visto que você estudou na zoologia de invertebrados que anelídeos apresentaram um sistema circulatório fechado, cefalópodes são moluscos que apresentam um sistema circulatório fechado, polvos, lulas, por exemplo, né? Então não é uma novidade, mas será uma constante, será uma característica típica desse grupo, né? Todos eles vão apresentar um sistema circulatório fechado. E a presença desse sistema circulatório fechado, produzindo ramos circulatórios, vai se associar à presença dessas fendas, auxiliando na troca gasosa, né? E essas fendas se abrem na lateral do corpo do animal. Então, a presença de fendas no corpo, ligadas a um sistema nervoso, a um sistema circulatório
fechado, produzindo uma estrutura por onde a água vai passar e que vai possibilitar a troca gasosa nesses animais, é uma característica diferencial e que a gente vai ver somente nesse grupo, né? Juntamente com a presença de uma cauda que é chamada de pós-anal, porque continua após o final do sistema digestório, né? Então, a presença dessa cauda pós-anal, que continua com a notocorda e continua com o sistema nervoso, né, com o tubo nervoso dorsal, elas acabam constituindo as três bases, ou as quatro estruturas básicas que nós vamos detectar nos grupos de animais que nós chamaríamos de cordados, né? A presença da notocorda, a presença de um tubo nervoso dorsal, a presença de aberturas faringianas ou fendas faringianas e a presença de uma cauda pós-anal, constituindo a estrutura básica, ou pelo menos assim, a arquitetura básica de um animal cordado, né? Então, antes mesmo da gente adentrar nos grupos e tentar entender quem são os grupos de cordados, nós temos que ter uma certa noção de que esses animais apresentaram, sim, características diferenciais. Algumas apomorfias, assim, algumas novidades, né, evolutivas que caracterizam os representantes desse grupo. Então, ser um animal cordado significa estar dentro dessa linhagem e significa apresentar essas características embriológicas e genéticas que delimitam o que significa um animal ser um cordado. É óbvio que um vertebrado é um tipo de animal desse grupo, né? Só que com algumas outras apomorfias. Então, caracterizar um animal como cordado não significa necessariamente caracterizá-lo como vertebrado. A gente vai ter que entender que essas apomorfias que nós estamos vendo aqui, né, essas características aqui, elas acabam designando quem é um animal cordado, mas não especificamente quem é um animal vertebrado. Lembre-se que os vertebrados são caracterizados por uma linhagem dentro dos cordados. Então, essas quatro características principais, notocorda, tubo nervoso dorsal, fenda branquial e a cauda pós-anal, ela será típica desse grupo como um todo, certo? Então, todo mundo que está aqui vai apresentar esse tipo de estrutura. Então, a cauda, essas quatro estruturas básicas ocorrerão aqui, em todo mundo. Inclusive nos vertebrados. Agora, para eu ser um vertebrado, eu tenho que ter algo a mais. Um animal vertebrado vai apresentar um conjunto de características extra, que aí só vão aparecer nesses aqui. Então, ser vertebrado significa ter essas apomorfias, mas ter outras apomorfias e outras características, outras novidades evolutivas que vão caracterizar os vertebrados. Só que, a priori, nós temos que pensar um pouco na linhagem como um todo, certo? E para esse início aí, eu acho que está legal, vocês não enjoarem, inclusive, da minha cara, né? A gente entender isso aqui, tá bom? Então, como uma introdução à genealogia dos vertebrados, e especificamente dos cordados e dos vertebrados, guarde isso, tá? É isso que nós temos que ter em mente quando nós estamos pensando numa genealogia dos vertebrados e, mais genericamente, dos cordados. Certo, pessoas? Tudo bem? Ó, depois a gente vai avançar nisso aí, né? Então, a gente vai ter uma outra aula subsequente a essa aqui, na qual a gente já vai partir, a gente vai adentrar essas linhagens e vai ver em que os vertebrados são diferentes dentro dos cordados e quem são as linhagens vivas hoje de animais que nós chamaríamos de cordados primitivos ou protocordados, certo? Um abração para todo mundo aí
e depois a gente volta. Tudo bem? Um abraço.